Educação à distância, mudando realidades. Olá, alunos, sejam bem-vindos a mais uma aula da disciplina de Conceitos Básicos de Matemática e Estatística do seu curso de Pedagogia, licenciatura em Pedagogia. E nessa aula veremos um pouco sobre estatística, os conceitos básicos da estatística que faz parte da nossa ementa. Meu nome é Rafael Nink e como audiodescrição, eu sou um homem, 1,77 m, loiro, estou trajando a calça jeans, sapato preto, e uma camisa vermelha ou vermelho escuro, com manga comprida, só que está dobrado as mangas. Eu estou dentro do estúdio do IFRO Campus Porto Velho, Zona Norte, e o meu sinal para a comunidade surda é Rafael. Então, na aula de hoje, veremos os conceitos introdutórios de estatística, conhecer um pouquinho da estatística e, para subsidiar a aula seguinte, ver aplicações dessa estatística no campo educacional. Então, o que a gente vai ver nessa aula? Vamos ver a introdução à estatística, desde o método estatístico, como ciência a gente precisa do método, definir conceitos como população, amostra, variável, o que são dados brutos e dados relativos, quando a gente faz uma comparação entre dados, e ver a função da estatística como descritiva, que é tentar representar um conjunto de dados a partir de métricas, como as medidas de tendências centrais, de dispersão e ainda como fazer a leitura desses dados através de gráficos e tabelas, como fazer a coleta de dados e aí a sua apresentação lá no formato de tabelas e gráfico estatístico. Então, ver os principais gráficos estatísticos. Como base para a nossa disciplina, estamos estudando o livro do Antônio Crespo, Estatística, que está lá disponível na minha biblioteca, a biblioteca virtual, ou também na nossa biblioteca física aqui no campus. Então, primeiro a gente precisa conhecer a estatística. O que é a estatística? Para que serve a estatística? Então, estatística como uma ciência, o objetivo é trabalhar um conjunto de dados e extrair alguma informação a partir desse conjunto de dados. Então, para que isso seja válido cientificamente, eu preciso definir o método que vai fazer toda essa coleta de dados até a sua apresentação. Então, a definição de estatística é uma ciência que aborda a coleta, organização, apresentação, a análise e a interpretação desses dados, subsidiando a tomada de decisão. E aí eu quero dar ênfase nesse termo, dados. A base da estatística são os dados. E é ele que vai subsidiar, então, essa tomada de decisão. Com isso, eu pergunto, o que são dados? Dados consistem em informações obtidas a partir de observações ou contagem, mensurações ou respostas para um atributo, por exemplo, num questionário. E esses atributos, que a gente vai definir mais para frente, são as nossas variáveis, são as nossas características de um elemento da minha população ou amostra. Então, o que é uma variável? A variável é uma característica ou um atributo de elementos de uma população ou amostra. Quando eu falo população, não necessariamente eu estou me referindo a pessoas. É o meu conjunto macro de elementos. Por exemplo, uma variável, uma característica do meu elemento, pode ser, por exemplo, a altura, o peso, o preço, qual foi o consumo, qual a cor dos olhos. Então, se o meu objeto de entrevista, por exemplo, é uma pessoa, o meu objeto de pesquisa é uma pessoa, altura e peso são características daquela pessoa. Se é uma característica, eu posso representar como uma variável. Por que variável? Porque as respostas para esse atributo podem ser variáveis e isso vai depender do elemento, do indivíduo. Se eu estou analisando, por exemplo, um produto, eu posso ter também essa informação. Qual que é a altura desse produto? Qual que é o peso desse produto? E ainda qual o preço
ou qual a quantidade consumida desse produto. Então, acerca do meu indivíduo é que eu vou atribuir essas características. Então, numa pesquisa, eu preciso primeiro caracterizar os elementos, verificar quais são as variáveis acerca desse elemento, para que eu possa fazer uma coleta de dados. E quando a gente refere-se à população e à amostra, uma população é um conjunto de todos os resultados, as respostas, as medições ou contagem que são de interesses para a pesquisa estatística. O ano passado, iniciou-se no Brasil o censo, o recenseamento. E o termo censo vem exatamente disso, de analisar toda a população. Então, o objetivo do censo é entrevistar, é coletar dados de toda a população envolvida. Então, quando a gente diz que uma pesquisa ela é censitária, é porque eu estou levando em consideração todo o meu conjunto de dados. Se eu quero, por exemplo, traçar o perfil de uma determinada turma e entrevistar todos os alunos, eu estou fazendo uma pesquisa censitária, porque eu estou levando em consideração todo o conjunto de dados, todos os alunos da turma. Já uma amostra é quando eu pego um subconjunto dessa minha população. Então, por exemplo, a gente diz que uma amostra é um subconjunto ou parte de uma população. Então, dentro de um conjunto macro, que é a minha população, eu vou separar um grupo de elementos e eu vou entrevistar ou eu vou medir exatamente esse grupo de elementos. Agora, por que às vezes a gente pega uma amostra ou por que às vezes a gente pega uma população? O censo no Brasil é realizado a cada 10 anos. Tivemos problema com a pandemia, ele foi postergado, então a gente teve um intervalo maior de 10 anos. Mas por que a gente não faz censo todos os anos? Já que o IBGE coleta dados todos os anos? Porque você tem dois fatores, custo e tempo. A coleta de dados de uma população como um todo pode demorar tempo e inviabilizar a pesquisa. Então, por isso que em determinadas situações, optamos por coletar dados a partir de uma amostra e não de uma população. Outra situação que vai poder nos conduzir a uma pesquisa amostral é quando a gente produz interferência nesses elementos da amostra. Por exemplo, se eu estou fazendo uma pesquisa para verificar a resistência de um determinado parafuso que uma empresa produz, e aí eu vou pegar um parafuso, expor ele a forças, a compressão, para verificar qual que é a resistência. Automaticamente eu vou acabar deformando esse parafuso. Então é inviável fazer com toda a população, porque eu vou perder todos os parafusos. Eu preciso ter uma amostra, já que eu vou danificar essa amostra para fazer os experimentos científicos acerca do tema estudado. Tá? Então, escolham geralmente a amostra quando não é possível analisar todos os elementos, quando você tem um custo elevado, quando você tem tempo elevado. Mas qual a implicação de escolher uma amostra e uma população? A gente diz que quando a gente tem uma pesquisa sobre a população, eu consigo descrever as características daquela população. Eu posso descrever a população. Quando eu tenho uma amostra, o que eu estou fazendo é descrevendo aquela amostra e dizendo que ela vai valer para todos. Certo? Então, exemplificando, imagine o seguinte, um professor ele deseja conhecer os seus alunos. Para isso, ele elaborou um questionário. O que esse professor poderia levantar de informações sobre os alunos? Daí ele poderia, por exemplo, levantar a idade dos alunos, se ele mora próximo da escola, qual a renda da família daquele aluno, se ele já teve retenção, qual o desempenho do aluno, se ele tem faltas. Todas essas características estão relacionadas ao elemento aluno e são atributos da nossa pesquisa. Esses atributos, essas características do meu elemento, eu ainda posso classificar eles quanto qualitativo ou quantitativo. Então, se eu perguntar, por exemplo, qual que é a idade do meu aluno? Provavelmente,
você vai responder, esse aluno tem 10 anos, tem 6 anos, tem 7 anos, tem 8 anos. Então, observe que o retorno são valores numéricos. E são valores numéricos e permitem o seu uso aritmético para, por exemplo, calcular qual que é a média de idade do aluno, qual o somatório de faltas daquele aluno. Então, são dados quantitativos. Agora, se eu pergunto, por exemplo, em qual bairro aquele aluno mora, o retorno vai ser, ele mora no bairro Industrial, ele mora no bairro Tiradentes, ele mora no bairro Aponian. Então, são os retornos que a gente tem para essa variável, são textos, frases, que não denotam valor numérico. Então, são variáveis qualitativas. Agora, essas variáveis qualitativas, esses nomes que a gente atribui a um atributo, a uma variável, a gente pode ainda classificar como sendo nominal ou ordinal. Mas qual que é a diferença de um retorno não numérico de ordem nominal ou ordinal? Imagine o seguinte, se eu perguntar para vocês qual o nível de formação do pai daquele aluno, quais são os possíveis retornos que eu teria para esse atributo, escolaridade? Eu poderia ter fundamental incompleto, fundamental completo, ensino médio, ensino superior, pós-graduação a nível de especialização, a nível de mestrado, a nível de doutorado. Então, observe que essas respostas a essa variável denotam uma ordem. Aquele que tem uma formação de nível médio, em relação a quem tem um nível fundamental, ele estudou mais tempo, ele tem uma formação superior a quem tem um ensino fundamental. Então, por mais que o valor não seja numérico, há uma questão de ordem em relação às respostas. Se eu estou dentro de um hospital, estou analisando pacientes, o nível da doença para esses pacientes, eu posso ter pacientes saudáveis, pacientes em estado leve, estado moderado, em estado grave, em estado terminal. Então, observe que há um nível de gravidade para essa variável. Então, a gente caracteriza, além da variável ser qualitativa, eu digo que ela é qualitativa ordinal. Por mais que eu não consiga trabalhar as operações matemáticas, médias e as outras métricas estatísticas para variáveis quantitativas, mas eu consigo agrupar. Por exemplo, todos os pais que tenham um nível de formação maior ou igual ao ensino superior. Então, se ele colocou que ele tem um nível de especialização, subentende-se que ele já tem o de graduação. Então, eu consigo criar faixas diferentes de acordo com a necessidade a partir de dados ordinais. Agora, se eu perguntei lá qual o bairro que o indivíduo mora, ele respondeu Aponian e Tiradentes, não há relação de ordem para esses bairros. Eu poderia até colocar em ordem alfabética, mas não há um sentido valorativo para essa ordem. É só uma representação em ordem alfabética. Então, ela não indica ordem, certo? Então, eu digo que essa variável ela é qualitativa nominal. Quanto às variáveis quantitativas, eu ainda posso subdividir entre discreta e contínua. Por exemplo, se eu perguntar lá sobre o meu aluno, quantas pessoas moram na residência com o aluno, incluindo o aluno? Então, quais são as possíveis respostas? Aquele aluno pode morar sozinho, então mora uma pessoa na residência, pode morar com o pai, 2 pessoas, ou com a mãe, né? Ou com o pai e a mãe, então são 3 pessoas. Então eu tenho uma pessoa, 2, 3, 4, 5, 6 e assim sucessivamente. Observe que não tem como uma pessoa e meia morar naquela casa. Então, quando as respostas numéricas não houver um intervalo, eu não posso adicionar valores entre esses intervalos, há um rompimento entre o valor, eu preciso, ou é 1 ou é 2, não existe um valor intermediário, eu digo que são valores discretos, geralmente valores inteiros. Já as minhas variáveis que a gente classifica como quantitativa contínua, eu posso fragmentar esse intervalo. Então, se eu perguntar, por exemplo,
Qual a distância da casa do aluno até a escola? Ele pode falar que é 1 quilômetro, o outro 2. Mas eu posso subdividir ainda, eu posso falar que ele é 1,5 km, ou 1 km 425 metros. Então eu posso dividir aquele intervalos em fragmentos maiores. Por isso que a gente caracteriza como variáveis contínuas. Por exemplo, a renda familiar, eu não vou dividir só 1 salário mínimo, 2 salário mínimo. Existe a possibilidade de ter valores intermediários, eu fragmentar aquele intervalo em partes maiores. Olha, ele ganha R$ 1.500, ou ele ganha R$ 1.522, ou ele ganha R$ 1.522,50, ou R$ 1.522,51. Eu posso fragmentar em mais partes. Por isso que a gente diz que é uma variável contínua. Dito isso, como seria a classificação para essas variáveis? Por exemplo, a altura de uma pessoa. Então, a altura de uma pessoa, faz sentido a gente calcular a média de altura de uma pessoa, somar a altura de pessoas? Sim. Então, são variáveis quantitativas. Como eu posso fragmentar a altura? Não existe só 1 metro e uma pessoa de 2 metros. Eu posso ter 1,50 m alguma coisa? Então, eu tenho variável quantitativa contínua. Agora, e se eu perguntar para vocês o número da camiseta do jogador do Mengão? Lá, o jogador com a camisa número 10. O número 10 da camisa é uma variável quantitativa ou qualitativa? Provavelmente você deve estar pensando, é número, então é quantitativo. Mas eu pergunto para vocês já viram alguma pesquisa ou alguma reportagem falando, olha, a média do número de camisetas do jogador do Flamengo é número 7? Não faz sentido a gente trabalhar com operações matemáticas com o número da camiseta do jogador. Aquele número poderia ser substituído por o jogador A, o jogador B, C, D. Então, não é uma variável numérica no sentido de permitir operações numéricas. Por isso, aquele número que representa é como se fosse um nome, um rótulo para aquele jogador. Então, a gente tem uma variável qualitativa. E ela é nominal porque não há necessidade de uma relação de ordem do número da camiseta. Por mais que é usual o jogador 1, o goleiro, ser o número 1 e o atacante ter o número 10 e 11, por exemplo, não há uma relação de posição no campo. Nada que me impeça colocar o goleiro com a camiseta número 100 e o atacante com a camiseta número 1. Então, já que não é uma relação de ordem, é uma variável qualitativa nominal. Aquele número é como se fosse o nome do jogador. Tá? A cor dos olhos de uma modelo. Quais são as possíveis respostas? Castanho, verde, azul. Não é número, é ordinal, é qualitativa. Não há uma relação de ordem. O castanho não vem antes do azul. Então eu digo que ela é qualitativa nominal. O CPF dos alunos. E aí a gente faz um gancho com o número da camiseta. O CPF, ele é uma representação, um nome para aquele indivíduo. Então ele não tem função numérica, logo é qualitativo. O peso do boi para o abate. Quantas arrobas tem o boi na hora do abate? 18 arroba? 15 arroba? Então aquela quantidade faz sentido ter operação numérica. Olha, em média um boi abatido com 16 arrobas. Ou se eu abati 1.000 bois, eu tenho lá então 15.000 arrobas abatidas. Faz sentido a operação numérica. Logo é uma variável quantitativa. O peso de um boi não é 15 arroba e 16 arroba. Eu posso ter 15 arrobas e meia, 15 arrobas e 5 quilos. Então eu posso fragmentar. Logo ela é contínua. O número de residentes numa casa, já comentei, é uma variável quantitativa discreta. Não tem como ter uma pessoa e meia. Eu só tenho valores inteiros. Espécie de animais de determinada região.
Quais são as possíveis respostas? E aí, com base nisso, você vai avaliar. Olha, são dados qualitativos nominais. A escolaridade, como eu comentei anteriormente, nominais, só que existe uma relação de ordem. É uma variável, qualitativa ordinal. O tempo de espera na fila do banco. Eu fico em média 15 minutos na fila do banco. Olha só, quando você já pensa na média, você já subentende que aquela variável ela é quantitativa. Como eu posso fragmentar em horas, minutos, segundos, a gente tem uma função contínua para esse número. Então eu posso classificar isso como uma variável quantitativa contínua. Mas, sabendo dessas informações, dessas características, como é que eu faço uma pesquisa estatística, então? É só ir lá coletar os dados? Ou como é que eu escolho essas variáveis? Como que eu digo que a estatística funciona? Como que eu garanto que ela funciona? Para que ela funcione, ela precisa ser replicável. Quando eu digo replicável, eu preciso explicar os procedimentos que eu fiz de forma científica, com rigor científico, para que outra pessoa consiga seguir. Com isso, essa sequência de passos a gente classifica, a gente chama de método estatístico, a gente define como um método estatístico. Então, o método estatístico ele consiste em seguir algumas etapas importantes para a pesquisa estatística. Primeiro, a definição de problema. Então, como professor, eu quero verificar por que do baixo rendimento da minha turma. Ou por que a turma B teve uma evasão muito alta. Então, eu tenho um problema. Feito essa definição e tendo essa definição clara do problema, eu vou planejar como vai ser esse trabalho estatístico, essa pesquisa estatística. Então, se eu estou pesquisando o baixo rendimento de uma turma, quem são as pessoas envolvidas? Como que eu vou fazer a coleta de dados para essa análise estatística? O que é importante nessas coletas de dados? Quem são os meus elementos? São os meus alunos, são os pais de alunos. Quais são os atributos ou variáveis pertinentes a esse aluno que poderia responder o meu problema, a minha pergunta inicial? Quando que eu vou coletar esses dados? Quantas pessoas ou elementos eu vou entrevistar, eu vou mensurar para responder essa pergunta? Então, é nessa etapa que a gente monta essa estrutura da pesquisa estatística. É na fase de planejamento. Então, eu vou escolher, por exemplo, se eu vou coletar dados da população ou da amostra. É na fase de planejamento. Se eu for aplicar um questionário, como que eu vou fazer? Quais são as perguntas que vai ter nesse questionário? Eu vou aplicar um pré-teste antes ou eu já vou fazer coleta de dados? Tudo isso na fase de planejamento. Então, feito o planejamento, eu vou para a coleta de dados. Como que pode ser a coleta de dados? Pode ser através de questionários, pode ser através de instrumentos de medida. Por exemplo, eu quero mensurar o nível de chuvas no estado de Rondônia. Então, eu instalei diversos equipamentos, pluviômetros, para medir essa quantidade de chuvas. Então, é um equipamento que vai fazer a coleta de dados para mim. Eu quero medir a temperatura de Porto Velho durante o ano para achar a média de temperatura de Porto Velho. Então, o instrumento que eu vou utilizar para coleta de dados vai ser um termômetro em determinadas posições. Então, é a partir desse instrumento que vai vir a coleta de dados, não necessariamente questionário. Pode ser só observações. Eu quero, por exemplo, verificar o fluxo de uma determinada estrada. Eu posso ir lá para aquela estrada e ficar observando e contando quantos carros que passam no sentido A ou no sentido B. E o tempo de maior fluxo. Ou eu posso instalar um sensor para fazer essa captura para mim. Então, a coleta de dados não necessariamente só é por meio de questionário. Então, se eu tenho todos esses dados coletados, eu posso fazer a apuração, ou seja, usar as estratégias, ferramentas estatísticas para tentar responder ou descrever aquele meu conjunto de dados para que eu possa fazer uma interferência. Com base nisso, eu vou analisar esses indicadores, essas métricas estatísticas, por exemplo, a média de idade dos alunos, a média de distância do aluno em relação à escola, verificar, por exemplo, a distribuição de frequência de nota daquele determinado aluno. Posso representar através de um diagrama de dispersão
a nota e a distribuição de renda para verificar se há uma relação entre essas variáveis. E é exatamente nessa etapa que a gente tem esse processamento analítico daqueles dados que foram apurados. Com base nisso, eu vou identificar quais foram as métricas relevantes e eu vou apresentar esse meu estudo, essa minha pesquisa estatística. E a apresentação pode ser feita através de tabelas, apresentando, por exemplo, a distribuição de renda para mostrar que justifica o baixo rendimento, houve um declínio da renda, por isso que houve um declínio lá do rendimento dos alunos, ou aumentou a rotatividade de alunos na escola, o que implicou no baixo desempenho ou na evasão dos meus alunos. Ou, além da tabela, eu posso apresentar isso no formato gráfico. Um gráfico de linha que mostra a evolução dos meus alunos, um gráfico de barra, colunas, etc. Agora, quando a gente faz uma pesquisa, lá naquela fase de planejamento, a gente decidiu escolher que a coleta de dados vai ser aplicada sobre uma população. Ou ainda, eu escolhi que a coleta de dados vai ser a partir de uma amostra, porque eu tenho um quantitativo imenso de elementos e eu não vou conseguir entrevistar ou coletar dados de todos esses elementos a tempo ou com custo viável. Então eu fiz uma pesquisa amostral a partir de uma amostra. Mas qual que é a implicação dessa escolha para os resultados que eu obtive? A gente diz que quando há uma pesquisa envolvendo toda a população, eu tenho uma estatística descritiva, porque ela vai representar a realidade daquela população. Toda a população está sendo representada nessa coleta de dados. Ou seja, a análise de dados coletados é fidedigna a essa população. Quando eu tenho uma pesquisa amostral, o que a gente faz é uma inferência estatística. Como assim inferência? A gente vai extrapolar esses resultados para essa amostra e dizer que eles são válidos para a população. Então, se eu achei que a média de renda daquela amostra é de 2 salários mínimos, eu estou dizendo que aquele valor que eu encontrei de 2 salários mínimos representa também da população. Mas eu estou fazendo uma inferência. Eu não estou deduzindo, eu não estou partindo do macro para o menor. Eu estou partindo de uma amostra pequena e estou dizendo que, olha, o que eu coletei daquela amostra vai valer para todos. E aí eu tenho que tomar cuidado quando eu faço essa inferência. Se eu escolho uma amostra que não é significativa, eu posso coletar dados que não são válidos para toda a população ou para a maior parte da população. Por isso que é comum em pesquisas amostrais você apresentar uma margem de erro. Um exemplo disso são as pesquisas eleitorais. Você faz uma pesquisa com 2.000, 3.000 pessoas e diz que aquilo vai valer para todo mundo. E nem sempre é a realidade. Coletado dados, por exemplo, da idade dos meus alunos, da quantidade de filhos que moram numa determinada residência, o que eu posso fazer em termos de estatística? Qual que é o primeiro passo que eu faço com esses dados? E é isso que a gente vai ver com a distribuição de frequência. Primeira coisa que a gente tenta fazer é verificar como ocorre a frequência desses dados, como esses dados estão distribuídos. Imagine o seguinte, eu coletei dados sobre 10 pessoas, poderia ser, por exemplo, 10 alunos do curso de gestão pública ou do curso de pedagogia, em relação a qual quantitativo de filhos que eles possuem. Quantos filhos você tem? E eu obtive como respostas 1, 0, 5, 2, 3, 4, 4, 2, 1, 0 e assim sucessivamente. Então imagine que olhar esses dados eu não consigo tirar nenhuma informação úteis. Eu não sei, por exemplo, qual que é o maior quantitativo de filhos? As pessoas têm muitos filhos ou têm poucos filhos? Qual que é a média de filhos daquele quantitativo de pessoas entrevistadas? Então eu preciso organizar esses dados. E a distribuição de frequência permite fazer isso. A gente diz que aqueles dados, no formato e na sequência que foram coletados, é uma tabela primitiva de dados.
E aí o que eu posso fazer é ordenar aqueles dados que eu consigo pelo menos identificar, olha, qual que é o menor quantitativo de filhos por pais? Qual que é o maior quantitativo de filhos? Eu consigo já extrair algumas informações sem ter que varrer todo o conjunto de dados. Quando a gente organiza esses dados em ordem, eu tenho o que a gente chama de hall de dados. São os dados organizados em ordem crescente. Então eu já consigo extrair que eu tenho pessoas que não têm nenhum filhos e o máximo de filhos de uma família é 5 filhos. Só olhando os extremos. Essa percepção não é tão fácil de obter quando eu tenho os dados desorganizados lá na minha tabela primitiva. Talvez você tenha conseguido enxergar que tinha 5 filhos lá na tabela primitiva, porque eu só coletei dados de 10 pessoas. Imagine que eu coletasse dados de toda a população de Porto Velho. Seria impossível você só olhar aquela tabela primitiva, sem os dados estarem organizados, e enxergar esses valores, o valor de mínimo e o valor de máximo para aquele conjunto de dados. Beleza, coloquei os dados em ordem. Agora, vamos verificar qual que é a frequência que aparece cada uma quantidade de filhos? Isso é nossa distribuição de frequência. Então, quando eu tenho uma tabela primitiva, é fácil de enxergar o valor máximo e o valor mínimo, como a gente observou anteriormente. A diferença entre esse máximo e mínimo é o que a gente chama de amplitude. Então, amplitude em estatística é o conjunto de diferença entre o maior elemento desse conjunto, ou seja, qual foi o maior quantitativo de filhos, em relação ao menor, ou seja, qual que é o meu intervalo de dados em relação a esses elementos. Então, no meu hall de dados, a gente já observou que o menor valor é 0 e o maior valor é 5. Então, para essa distribuição, eu tenho uma amplitude de 5 filhos. Então, eu tenho uma variação no máximo de 5 filhos. E se eu pegar esse conjunto de dados, já ordenado, esse hall de dados, e começar a observar a frequência com que cada valor aparece, eu consigo ver que o elemento 0 aparece 2 vezes. Ou seja, ter 0 filhos foi para 2 pessoas. 1 filho, 2 pessoas. 2 filhos, 2 pessoas. 3 filhos, 1 pessoa. 4 filhos, 2 pessoas. E 5 filhos, 1 pessoa. Eu estou fazendo uma contagem de frequência com que os atributos aparecem lá, os valores dos meus atributos aparecem na coleta de dados. Isso a gente chama de distribuição de frequência. Mas essa distribuição de frequência, às vezes vai gerar uma tabela com poucos valores. Por exemplo, nesse caso eu tinha de 0 a 5 filhos. Eu tinha 6 linhas para essa tabela. Mas e se eu perguntasse para vocês qual que é a altura desses filhos? Eu posso ter, para os 10 indivíduos coletados, eu posso ter alturas diferentes. Eu vou ter uma tabela com 10 linhas. Se eu entrevistei, por exemplo, qual que é a renda dos moradores de determinado bairro, eu posso ter, para esses 100, 200, 300 pessoas que moram num determinado bairro, ter valores diferentes, por causa de centavos, mas eu vou ter uma quantidade de linhas na minha tabela muito grande. Observe, supor a coleta de dados relativos à idade de 25 clientes. Então eu fui, entrevistei 25 clientes da minha loja. Qual que é a idade deles? O primeiro disse que eu tenho 24 anos, o segundo que tem 20, o terceiro que tem 21 e assim sucessivamente. Então, esse conjunto de dados é minha tabela primitiva. Ele está na ordem da coleta de dados. Se eu organizar isso em ordem crescente, do menor para o maior, eu vou ter uma tabela primitiva. A partir da tabela primitiva, eu vou ter o meu hall de dados. Com base no hall de dados, fica fácil a gente identificar aqueles padrões. Olha, qual que é o
o meu cliente mais jovem? Qual o meu cliente mais velho? Então eu consigo enxergar que o público daquela loja é um público mais jovem. Porque a menor idade é 18 e a maior é 35. Então eu consigo até identificar qual que é a amplitude. A amplitude consiste em pegar o maior valor menos o menor valor. E aí eu tenho uma diferença de 17 anos. Então, por isso que a importância de você construir um hall de dados. Você consegue já extrair uma certa informação a partir daquele teu conjunto de dados. Fazendo a distribuição de frequência, eu identifiquei, olha, para 18 anos eu tenho 2 clientes, para 20 anos eu tenho 1 cliente, para 21, 3 clientes, e assim sucessivamente. Então eu teria uma tabela muito grande, porque eu tenho uma faixa de valor muito grande e uma distribuição maior entre esses valores. Então eu tenho, olha, 18, 19, 20, 21, 22, 23, até o 35. Eu poderia ter 17 linhas na minha tabela, o que dificultaria uma interpretação. Então uma estratégia para isso é tentar agrupar essas informações em faixas. E essas faixas de valores a gente chama de classes. E eu consigo, com isso, reduzir a minha tabela e facilitar a percepção para esse conjunto de dados. Então, como que a gente faz? Organize os seus dados em ordem crescente, o teu hall de dados, verifica a distribuição de que menor valor até o maior valor, divide em quantas linhas você quer montar essa tabela e verifica, olha, se eu tenho uma diferença de 17 e eu quero montar em 6 linhas, 17 dividido para 6 vai dar quase 3. Então eu posso ir pulando de 3 em 3 anos. Menor valor 18, de 18 a 21, de 21 a 24, 24 a 27 e assim sucessivamente. Então entre 18 e 21 anos eu tenho 3 pessoas, de 21 a 24, 6 pessoas. Então a faixa, a classe que eu tenho a maior quantidade de pessoas é dos 21 aos 24 anos, certo? Mas observe esse símbolo, como se fosse um T deitado. O que ele representa? Por que eu tenho 21 na primeira classe e tenho 21 na segunda classe? Então, se o indivíduo tiver 21 anos, eu vou colocar ele em qual das classes? Na primeira classe ou na segunda classe? Então, esse sinal, nesse formato, com essa barrinha para o lado do 18, indica que eu estou incluindo o 18 e excluindo o 21. Então, nessa primeira classe, eu estou colocando todas as pessoas que têm 18 anos até quase 21. Quando ele completar 21 anos, ele entra na classe de baixo. Por isso que eu tenho, por exemplo, o 30 aqui e aqui. Então, se ele tiver 29 anos, 11 meses e 29 dias, ele ainda não tem 30. Então, está na classe de cima. O dia que ele fizer 30 anos, eu jogo ele para a classe de baixo. Tá? Agora, eu preciso colocar exatamente todas as classes de 3 em 3 anos? Eu preciso ter intervalos iguais? Depende. Se eu quero comparar classes, eu preciso ter classes de mesmo tamanho. Porém, em algumas situações, eu tenho classes de tamanhos diferentes para a necessidade daquele problema. Então, se eu quero, por exemplo, analisar o perfil da população de Porto Velho, eu quero agrupar em classes de idade, é mais comum eu utilizar, por exemplo, de 0 a 6 anos, que são crianças menores, de 6 a 12 anos, as crianças maiores. Acima de 12 anos é considerado adolescente. Então eu posso ter de 12 até 18 anos, por exemplo. Então observe, aqui eu estou seguindo de 6 em 6. Mas quando passa do 18, eu posso colocar do 18 até 21 anos, que é onde você consegue a maioridade completa. Todos os direitos são garantidos a partir dos 21 anos. Alguns direitos são restritos a quem tem 21 anos. Então eu posso ter de 18 a 21 a próxima classe. Depois de 21 até 60, por exemplo, e coloco como adulto. E depois terceira idade, de 60 para frente.
Então, observe que os tamanhos das classes são diferentes. Então, vai depender do meu problema e aí fica a critério do pesquisador organizar essas classes. Quando a gente faz essa representação tabular, formato de tabela, aquela distribuição de frequência, permite-se, a partir dela, construir um gráfico que a gente chama de histograma. O que é um histograma? É um gráfico de colunas, e essas colunas são justapostas, são emendadas. Por que elas são emendadas? Porque, como eu comentei anteriormente, se eu estou colocando uma pessoa que tem 20 anos, 11 meses e 29 dias, eu estou colocando dentro dessa classe, há um limite muito pequeno entre os 21 anos, que é só um dia. Então eles estão muito próximos, eles estão colados. Existe um momento que ele interrompe aquela classe e parte para outra. E nesse gráfico eu vou representar então toda aquela distribuição. No eixo X, as faixas de valores, as classes, e no eixo Y a frequência, a quantidade com que aquela classe apareceu. E ele facilita, por exemplo, a gente enxergar que essa classe de 21 a 24 é que tem maior frequência, tem uma frequência de 6 indivíduos, 6 clientes com a faixa de 21 até 24 anos. Com base nisso, eu sugiro que vocês agora pause o vídeo e tenta responder ou verificar o exemplo, construir esse exemplo a partir da nossa referência básica, que é o livro do Crespo. Lá na página 51, ele tem mais alguns exemplos, trazendo a estatura de 40 alunos do Colégio A e fazendo essa distribuição de frequência por classe. Como que ele fez? Fica como exemplo também, para você pegar esses dados apresentados lá no livro, construir o teu rol de dados, fazer a distribuição de frequência e depois organizar uma distribuição começando com a menor idade, que é 154, a menor altura, 154 centímetros, 1,54 m, e acrescentando de 4 em 4 centímetros, por exemplo, tá? E não anos, 4 centímetros. Tenta organizar essa tabela de distribuição de frequência. E aí compara com o resultado conforme a apresentação lá no livro. Beleza. Coletei os dados, organizei esses dados em formato de tabela, já verifiquei, olha, qual a classe mais frequente, ou qual que é a quantidade de filhos mais frequentes. Mas o que eu posso fazer com esses dados? Se forem dados quantitativos, eu tenho diversas ferramentas de estatística para representar aquele conjunto de dados. Agora, se são dados qualitativos, por exemplo, qual o gênero do meu aluno, qual o estado de origem do meu aluno, o máximo que a gente consegue fazer é verificar a frequência com que aquela resposta apareceu. Então, estado de Goiás tem 3 alunos que vieram do estado de Goiás. Do estado do Acre eu tenho 8 alunos que vieram do estado do Acre. Aqui de Rondônia eu tenho 20 alunos. Então, o máximo que eu posso fazer é a contagem em relação às respostas que eu tive para aquele atributo. Agora, quando os dados são quantitativos, eu tenho as métricas estatísticas. Dentre elas, a gente pode pontuar as principais, que são as medidas de posição e as medidas de dispersão. Então, o que eu quero fazer com as medidas de posição? As medidas de posição são valores que representam a tendência de concentração dos dados observados. Então, eu entrevistei, por exemplo, meus alunos sobre a idade deles. O que eu posso inferir com aquilo? Ou o que eu posso descrever com aqueles valores? Se eu tivesse que sintetizar a idade dos meus alunos para classificar, olha, é uma turma jovem, uma turma mais velha, o que eu posso fazer? Eu posso fazer é encontrar uma medida de posição para escolher uma idade que representa aquela população. Eu quero transformar aquele conjunto de idades numa idade para representar aquele grupo. Então eu vou escolher um valor que tenha um agrupamento, uma aproximação de valores maiores. Os dados estão mais próximos desse valor.
E aí, quais são as principais medidas de tendência central de posição? Primeira e mais utilizada, a média aritmética, a moda e a mediana. Então, o que é a média? A gente diz que a média é um quociente da divisão da soma de todos os valores de uma determinada variável pelo número de observações. E a gente costuma representar com um x barra. O x barra indica a média da variável x. E o que eu vou fazer? Eu vou somar todos os x coletado. Então o x representa a idade do meu aluno, então eu vou escolher o x1, a idade do primeiro aluno, o x2, a idade do segundo aluno, e assim sucessivamente, até o último indivíduo que eu coletei os dados. Então, na nossa expressão, que parece assustar, ele está dizendo a média, ou seja, o meu x barra, é igual, e aí aparece essa letra grega, literalmente uma letra grega, sigma, que em matemática ele tem a função de somatório. O que eu estou dizendo com aquele somatório? Eu vou somar todos os valores, o xi, x1, x2, x3, x4 e assim sucessivamente. Ou seja, a idade do aluno 1, a idade do aluno 2 e assim sucessivamente até o último aluno e dividir pela quantidade de aluno. Então a média ela é a medida de posição, em especial de tendências centrais, esse ponto central onde os dados estão próximos, mais popular. E a vantagem dela é que ela vai ser levada em consideração todos os dados coletados. Então ela sintetiza todos os dados coletados, todo o meu conjunto de dados. Só que eles precisam ser numéricos. Por isso que a gente faz essa diferenciação entre variáveis quantitativas e qualitativas. E ela leva em conta, então, todos os elementos de dados coletados. Além disso, ela permite o tratamento algébrico posterior, que a gente vai ver as medidas de dispersão que levam em consideração a essa média. Então, exemplificando, suponha que um aluno realizou 5 avaliações no primeiro bimestre, todas valendo de 0 a 10, e ele tirou a nota 8, 7, 6, 6 e 9. Então, qual que é o valor médio das notas? Já que eu tenho que atribuir nota para esse aluno, se ele fez 5 avaliações, qual que é a melhor nota dentre aquelas, ou próximas daquela, que melhor representa aquele aluno? Então, eu vou escolher um valor que está no ponto médio das distâncias entre as notas. E é esse que é o conceito de média. Então, como eu tenho 5 notas, eu vou ter que somar todas as 5 notas e dividir pela quantidade de notas. Então, eu somei a primeira nota, x1, a segunda nota, x2, x3, x4, x5. Como foram 5 notas, eu vou dividir por 5. Fazendo a somatória, 360 dividido para 5, que vai ser igual a 32. Então, a gente diz que a média, x barra, é igual a 72. Então, a melhor nota que representa esse meu aluno é a nota 72. Ela está equidistante de todos esses valores em média, tá? A média das distâncias, 72. Então, a média, ela tem essa vantagem de levar em consideração todo o conjunto de dados, só que ela é muito sensível ao que a gente chama de outliers, a valores fora do comum. Porque imagine o seguinte, você está dando aula numa turma de alfabetização. Vamos extrapolar um pouco a realidade. Teus alunos possuem idade 6, 7, um com 8, tem um aluno com 5 anos, outro aluno com 10 anos e tem um senhor de 79 anos. Se eu fosse fazer a média, essa média vai ficar próxima da maioria dos valores? Não. Aquela idade de 79 anos vai arrastar a média para um valor muito distante da maior parte dos alunos, porque a maior parte dos alunos estão entre 5 e 10 anos. Aquele 79 vai arrastar. Então, a média, ela sofre influência de valores muito altos ou muito baixos.
Por exemplo, imagine que você quer calcular o salário médio de uma empresa. Nessa empresa tem 5 funcionários. Os 4 que trabalham na linha de frente ganham um salário mínimo. Mas o gerente ganha 50 salários mínimos. Então você vai dizer, aquele gerente que ganha 50 salários mínimos vai arrastar a média de salários da empresa lá para cima. Então um valor vai interferir em todos, já que a média leva em consideração todos os valores. Então quando a gente tem extremos ou muito altos ou muito baixos, a média não é das melhores ferramentas. Existem algumas estratégias que é excluir as maiores e as menores, que a gente chama de média aritmética podada. Eu podo os valores extremos para que eles não interfiram tanto na posição central que eu estou escolhendo para aqueles valores. Alguns concursos onde tem notas de juízes, é comum você excluir a menor nota e a maior nota, e fazer a média dos outros. Então a ginástica, por exemplo, às vezes tem 5 juízes para avaliar, você descarta a menor, descarta a maior, sobra 3 notas centrais, e aí você faz a média daquelas 3 notas centrais. Com isso você evita que os extremos interfiram tanto na média. Tá, então se a média às vezes não é tanto interessante, principalmente quando tem esses pontos, eu não quero ficar fazendo poda, qual outra medida de tendência central que a gente pode utilizar? A mediana. A mediana, ela consiste em ordenar os valores e escolher um centro, a partir daquele conjunto de dados, uma nota central, um valor central para esses dados, e esse valor central é o que a gente chama de mediana. Com isso, eu vou garantir que 50% dos dados estão abaixo desse valor e 50% estão acima desse valor. A mediana é o valor que está no meio. Então, a idade mediana é aquela idade onde metade dos indivíduos estão abaixo dela e a outra metade estão acima delas. A média, ela não garante isso. A média, principalmente se a gente tiver outliers, ou valores extremos muito altos ou muito baixos, eu posso arrastar a média para mais próximo do final ou mais próximo do início do meu conjunto de dados. Na média, eu não garanto que 50% é menor que a média e 50% é maior que a média. A mediana eu garanto isso. Então como é que a gente faz para achar a mediana? Então suponha que esse aluno realizou as 5 avaliações, mesmo caso da média. Como é que eu vou fazer a mediana? Então a primeira tarefa que a gente precisa fazer para achar a mediana é ordenar esses valores. A partir dos valores ordenados, eu vou achar o termo central. É como se eu eliminasse o primeiro e o último. Depois eu pego o próximo e o antepenúltimo, e assim sucessivamente. O valor central que aparecer, ele representa a mediana. Então a nota 70 é a mediana. Metade das notas foram abaixo de 70 e a outra metade foi acima de 70. Certo? Então, quando os valores são ímpares, eu vou ter um valor que está dentro da minha distribuição. Mas e se o valor for par? Eu tenho um quantitativo par de elementos, de notas. Como é que eu vou fazer para achar a mediana? Novamente, a gente vai ordenar e vou tentar achar o ponto central. Então, ó, se eu tirasse o primeiro e o último, ainda sobrou mais valores. Tirei o próximo e o penúltimo, sobrou 2 valores. Eu não tenho um valor intermediário. Então, nesses casos onde a minha amostra possui um número par de resultados, de valores, eu vou pegar o ponto médio entre eles. Eu vou somar esses 2 valores e vou dividir por 2. Então eu vou achar um valor 75. Então eu digo que no meio desse conjunto de dados, o melhor valor que representa essa divisão é o 75. Metade das notas estão menores que 75 e metade estão maiores que 75. Então a mediana é muito interessante quando a gente está trabalhando com renda, porque a gente pode ter aqueles outliers. A maior parte das pessoas ganham valores mais baixos e alguns indivíduos ganham salários mais altos. Quando a gente está falando de distância em relação à escola, porque eu posso ter um grupo de alunos que moram muito próximos da escola, mas posso ter uma exceção
de um aluno que mudou de localidade, está morando, por exemplo, a 20 quilômetros da escola, e o pai traz todos os dias. E aquele aluno que mora a 20 quilômetros da escola vai alterar a média, vai arrastar a média para uma distância maior. Certo? Outra medida estatística, e essa a gente pode usar tanto para valores numéricos quanto valores qualitativos, então tanto para valores quantitativos quanto qualitativos, que é a moda. A moda consiste em achar o valor ou um conjunto de valores com maior frequência. Como assim com maior frequência? Então, pense no nosso uso no cotidiano para a palavra moda. O que está na moda? Ah, está na moda o cabelo cortado pela lateral, está na moda usar calça jeans, está na moda usar vestido longo. Então, a moda é aquilo que as pessoas estão mais utilizando. Na estatística, a moda é aquilo que aparece com maior frequência, o valor mais comum. Então, a moda, o valor mais comum. Então, se eu fosse observar a nota do meu aluno, daquele aluno que realizou 5 avaliações durante o bimestre, qual é o valor mais comum? Ah, o valor mais comum é ele ter tirado 60. Ele tirou 2 notas 60. O 70 ele tirou só uma vez, 80 só uma vez e 90 só uma vez. Então a gente diz que o valor modal para essa distribuição é 60. É a nota que mais aparece. Eu posso ter casos, então, que eu tenho uma única moda, um único valor que se repete com maior frequência, unimodal, mas eu posso ter casos que eu tenha mais de um valor modal. Eu poderia ter, por exemplo, 2 notas 60 e 2 notas 70. Então eu tenho uma distribuição que é bimodal. Posso ter trimodal e assim sucessivamente. Não faz sentido estatístico quando a gente tem vários valores que repetem-se com a mesma frequência. Então, geralmente a gente procura quando tem 1, 2 modas. Ou ainda eu poderia verificar que não existe valor frequente comum. Então eu tenho que a minha distribuição ela é amodal. Não tem nenhum valor, ou eu tenho um conjunto muito grande de valores que ficam se repetindo, então não faz sentido. Ah, ele tem 2 aparece 2 vezes, o 3 aparece 2 vezes, o 4 aparece 2 vezes, 5 aparece 2 vezes. Então quando eu tenho um valor, ou um conjunto de valores que tem a mesma frequência, aí não faz sentido dizer que tem a moda, a gente chama de amodal, sem moda, certo? Para essas métricas eu vou deixar alguns links complementares que você pode acompanhar, são aulas que eu gravei sobre estatística, sobre essa parte de métricas e estatísticas, e você pode complementar a aula. São 3 videoaulas gravadas aqui pelo Instituto e que está disponível no YouTube. Tá? Então, medidas de posição, identificar uma posição que representa o meu conjunto de dados. Só que esses valores estão relativamente distantes desse ponto. Então, quando eu digo que a média da idade dos meus alunos é de 7 anos, eu tenho alunos que têm menos de 7 anos e tenho alunos que têm mais de 7 anos. Quando eu digo que a média de renda do brasileiro é de 3 salários mínimos, eu tenho pessoas que ganham abaixo de 3 salários mínimos, tem pessoas que ganham acima de 3 salários mínimos. Mas eu não estou dizendo com a média o quão distante estão esses valores. E essa distância em relação a um ponto central é as nossas métricas de dispersão, as medidas de dispersão. Então, imagine o seguinte, a empresa Pedal e Cia analisaram a venda de 2 produtos durante a semana, observou que o produto A, na segunda, vendeu 10, na terça vendeu 12, na quarta 8, quinta 11 e sexta 9. Se você observar, a média de venda semanal é de 10 produtos para aquele produto A. O produto B, ele vendeu 20 na segunda, 2 na terça, 7 na quarta, 13 na quinta e 8 na sexta. Então, se você observar, também tem uma média 10. Mas, espera aí. A mesma média representa 2 conjuntos de dados e esses 2 conjuntos de dados são muito distintos. Olha só, se a gente analisasse a amplitude daquela distribuição, a gente já viu a amplitude hoje. Pegar a diferença entre o maior valor e o menor valor. Por mais que eles tenham a mesma média,
o meu produto A tem uma variação de no máximo 4 produtos de vendas diária, porque a maior quantidade de produtos que eu vendi num dia foi 12 e a menor foi 8. Então a maior diferença entre vendas, a diferença entre as maiores vendas e a menor venda para aquele produto foi 4. Já do produto B, teve um dia que eu consegui vender 20. Em compensação, teve um outro dia que eu só vendi 2, que vai dar uma diferença de 18. Então, pela amplitude, a gente já começa a observar que os dados não estão distribuídos de forma parecidas. Na primeira, os dados estão concentrados numa faixa menor. Na segunda, os valores estão dispersos por uma faixa maior, já que tem uma amplitude maior. Certo? Só que a amplitude, eu estou só levando em consideração 2 elementos. Pode ser que todos os outros são próximos da média. Então eu preciso de uma outra ferramenta que leve em consideração todos os valores. E aí eu tenho o desvio médio, que é comparar cada um daqueles valores em relação à média. Então eu vou pegar a média desses desvios absolutos dos elementos do conjunto de dados. Ou seja, o que é um valor absoluto? A diferença de valor absoluto é comparar o valor com a média deles e observar isso em valores positivos, transformar em valores positivos. Então, o que eu vou fazer com o desvio médio? E a gente vai fazer isso com o produto A. Eu descobri que a média é 10. Então, no primeiro dia, aquele produto vendeu 10. Então, se eu pegar a venda do dia menos a média, vai dar 0. Então, significa que no primeiro dia ele vendeu exatamente o mesmo valor da média. No segundo dia, o produto A vendeu 12 unidades. Então, 12 menos a média deu 2 produtos. Significa que no segundo dia ele vendeu 2 produtos acima da média. No terceiro dia, ele vendeu 8. 8 menos 10 deu menos 2. Menos 2 porque ele vendeu 2 produtos abaixo da média. Então observe que a gente está comparando a diferença entre o valor e a média. Se essa diferença for muito próxima, for próximo de 0, significa que os valores estão próximos da média. Ou seja, a gente tem uma distribuição mais uniforme, os dados estão mais concentrados num ponto. Só que quando eu for somar esses valores, se eu deixar ele negativo, esse menos 2 anula com esse 2. Então a estratégia para isso é usar o que a gente chama de módulo, o valor positivo. Então eu sempre converto para o valor positivo. No quarto dia, um ponto acima da média, um produto acima da média. Então valor absoluto 1. No segundo, ele vendeu um produto abaixo da média, valor absoluto 1. Somando todos esses desvios, eu vou ter uma soma de 6. Como esse 6 eu vou dividir para 5 dias, eu digo que em média eu vendo 10 produtos com um desvio de 1,2. Então, em média, eu estou vendendo de 8,8 a 11,2 produtos, em média. Então, o desvio é, em média, quantos produtos eu estou vendendo abaixo da média e acima da média. Então, quanto menor esse desvio, mais os dados estão concentrados, próximo da média. Então, se a gente fosse caracterizar algo, a gente diria que os dados são mais homogêneos, são mais parecidos. Então, se eu, por exemplo, na hora de calcular o desvio médio em relação à idade de uma pessoa, se aquele desvio for muito próximo, é porque as idades dos meus entrevistados, da minha amostra, são parecidas. É um público mais próximo, mais homogêneo em relação à idade. Se eu tenho um desvio médio muito alto, é porque eu tenho idades muito divergentes, eu tenho uma faixa de valores muito grande e eles estão distribuídos ao longo de uma frequência maior, ou seja, são mais heterogêneos, são mais diversos em relação a idades. Certo? Então, do produto B, fazendo a mesma conta, comparando o valor da venda com a média, eu vou achar um desvio médio de 5,2. Então, observe que o valor foi maior do que o anterior. Então, eu tenho uma dispersão maior de vendas. Então, se eu quero garantir, olha, eu vou colocar um produto na minha loja que eu sei
eu consigo estimar, por exemplo, quanto que eu estou vendendo por dia daquele produto. O produto A é mais fácil da gente acertar porque a distribuição está mais parecida. Os valores estão mais parecidos. Eu tenho uma venda mais homogênea daquele produto. O produto B, não. Eu tenho picos de venda muito altos, mas eu tenho momentos que eu estou vendendo muito pouco. Porque eu tenho um desvio médio mais alto. Certo? Só que o desvio médio, ele concentra os valores numa faixa média dos valores. Eu não estou garantindo que a maior parte das vendas está dentro daquela faixa. Para fazer isso, a gente vai usar o conceito de desvio padrão, e aí a gente precisa conhecer variância. A variância é uma medida de dispersão que explica o quão distante cada valor está do conjunto em relação à média central. E ele vai permitir a gente extrapolar, achar o desvio padrão depois a partir da variância, e criar uma faixa onde a maior parte está concentrada, certo? E a estrutura é muito próxima do desvio médio. Só que o que eu faço na variância? Eu vou elevar ao quadrado em vez de calcular o módulo. Então eu faço a mesma comparação do valor com a sua média, só que eu elevo ao quadrado. Para quê? Para maximizar aqueles valores maiores, com desvio maior. Então o desvio 1 ao quadrado fica só 1, está mais próximo. Agora, se eu pego o desvio 2 ou menos 2, eu pulo para 4, já que eu estou elevando ao quadrado. 2 ao quadrado, 4. Então eu maximizo quando eu tenho um desvio maior. Com isso, em torno da minha média, eu vou criar uma faixa maior. Esse desvio padrão vai aumentar a faixa para menos e para mais e garantir que os dados estão dispersos dentro dessa faixa, ou a maior parte dos dados. Então eu tenho uma variância, que é esse S ao quadrado, 2. Então quanto mais próximo de zero, mais os dados são parecidos. Olha no produto B, eu estou achando um desvio médio, desculpa, aqui uma variância de 37,2, certo? Já o desvio padrão é extrair aquele quadrado da variância. Aquele quadrado que estava 2, eu passei para o lado de cá como raiz. Então eu tenho uma raiz quadrada. Por que a gente faz isso? Para garantir que aquele valor encontrado está próximo ou distante da média. Se esse desvio padrão for próximo de zero, próximo da média. Extraindo a raiz quadrada, eu consigo criar essa distância em relação à média para estabelecer essa faixa de valores, certo? Então, por exemplo, lá no produto A, que eu tive uma variância de 2, extraindo a raiz quadrada de 2, 1,44. Como a média era 10, então no primeiro caso, eu peguei 10 da média, menos 1,4 do meu desvio padrão, então vai dar 8,6. E 10, que é a média, mais esse 1,4, vai dar 11,4 aproximadamente. Então eu garanto que a maior parte dos dados está dentro dessa faixa de valores. Então é como se eu pegasse a minha média e subtraísse o desvio padrão e depois a essa média adicionasse o desvio padrão. Então eu tenho uma faixa de valores com maior concentração. Então quanto menor essa faixa de valores, mais parecidos são os dados. No segundo caso, a minha média era 10, ou seja, eu vendi em média de 10 produtos. Se eu subtrair o desvio padrão, vai dar aproximadamente 4. E a segunda, 10 mais o 6, 16. Então, eu garanto que a maior parte dos dias, as vendas do produto B vai estar entre 4 e 16 unidades. Então, observe que eu não consigo ter uma precisão de resposta, porque o desvio padrão é maior, aquela faixa de valores é maior. Então, o desvio padrão é como que os dados estão dispersos? Ele é o que melhor responde a essa métrica, certo? Agora, aquele desvio padrão de 10, de 6 e de 4 foi fácil de comparar porque eu estava olhando em relação à mesma média. Uma coisa é você ter uma variação de 6 para uma média de 10
E outra coisa é você ter essa mesma variação de 6, mas para uma média de 1.000 produtos. Os valores estão próximos quando é 6 para 1.000 produtos. Para 10 é distante. Então, além do desvio padrão, eu posso comparar isso em relação à média, estabelecendo uma variação em porcentagem. Então, como que a gente faz isso? A gente vai pegar esse valor encontrado e dividir pela média. E é o que a gente chama de coeficiente de variação, que pode ser expressado em porcentagem se eu multiplicar por 100. Então, no primeiro caso, qual que era o meu desvio padrão? 1,41. Qual que era a média? 10. Dividindo 1,41 por 10 e multiplicando por 100, eu vou ter uma variação de 14%. Então, o que a gente diz com essas métricas? A média, eu vendi em média 10 produtos daquele produto A na minha loja Pedal e CIA. Com um desvio padrão de 14%, significa, olha, em média eu vendo 10 produtos com uma variação de 14%. Ou seja, 14% para menos, 14% para mais. É a área de maior concentração de vendas. Tá? A variação e o desvio padrão, calculado daquela forma, é válido para uma população. Quando a gente faz uma variação e o desvio padrão para uma amostra, a gente costuma, lá no denominador, subtrair 1. Por quê? Para tentar maximizar um pouco essa variância, esse desvio padrão, para garantir que isso vai valer para a população como um todo. Tá? E agora, para finalizar, a gente vai falar um pouquinho sobre como que a gente pode apresentar esses resultados. Então, construí lá minha distribuição de frequência, calculei média, mediana e moda. Como que eu posso apresentar esses dados? Em estatística, basicamente, a gente, além da parte descritiva, de você dissertar sobre os resultados, você pode apresentar isso no formato de tabelas ou gráficos. Então, tabelas em estatística, ela tem uma estrutura de quadro, mas esse quadro tem algumas características específicas que é o que define este quadro como sendo uma tabela. E quais são essas características? Eu tenho sempre um título que representa esses dados coletados, eu tenho um cabeçalho que vai descrever qual variável que eu estou analisando. Então, ó, eu tenho a variável produto, eu tenho a variável venda, que é o quantitativo de venda. Esse cabeçalho vai constar, então, as minhas características, os meus atributos. Eu tenho um corpo da tabela que vai desde esse cabeçalho até embaixo. Tenho as linhas, que é formada por um atributo e geralmente um valor numérico para esse atributo, que é, no caso, a venda, que é a coluna numérica. Então, geralmente eu tenho uma coluna que a gente chama de indicadora e uma coluna numérica. E preciso ter sempre a fonte. Por mais que foi eu que coletei os dados, então vou colocar lá, ó, foi o autor que coletou os dados. Não, a fonte desses dados é o IBGE, ou a fonte é a folha de pagamento, ou a fonte é o relatório de vendas da determinada empresa. Preciso dizer qual que é a fonte dos dados. E essas tabelas representam valores acerca do que a gente chama de séries estatísticas. O que é uma série estatística? É toda tabela que apresenta uma distribuição de um conjunto de dados em função, seja do tempo, do local ou de uma espécie. Então, com base nessas 3 características, eu posso classificar essas séries estatísticas como sendo uma série histórica, quando está relacionado a tempo, geográfica, quando está relacionado a um espaço ou local, e específica, quando está relacionada a uma espécie, ou outro caso que não se encaixa nem em tempo e nem em espaço. Então eu tenho uma série estatística, uma tabela que representa uma série estatística, que pode ser temporal, quando lá na minha coluna indicadora, eu estou organizando esses dados em relação a um tempo, que pode ser anos, dias, meses, séculos, milênios, eras, mas ele está relacionado a tempo. Eu chamo de série temporal
ou ainda poderia chamar de histórica, cronológica, porque está associado a tempo. Já a série geográfica, a minha coluna indicadora refere-se a um local, que pode ser, por exemplo, uma região, uma cidade, um estado ou continentes. Então eu poderia ter que, olha, a população de acordo com os continentes, América, Europa, Ásia, Oceania. Então eu tenho um local. Esse local pode ser macro, pode ser político, mas pode ser físico também. Olha, eu tenho a sala A, sala B, sala C, sala D, ou prédio A, prédio B, mas ele está relacionado a um local. Por isso que eu posso chamar ela tanto de série geográfica, como uma série de localidade, que está relacionada a um local, um espaço físico. Já o que não se enquadra nesses casos, eu chamo de série específica ou de espécie. Por exemplo, aqui na minha coluna indicadora eu tenho produtos. Eu poderia ter espécies de animais. Eu poderia ter, por exemplo, as séries de uma determinada turma, ou a turma do primeiro ano, a turma do segundo ano e assim sucessivamente. Então, se não se enquadra em tempo e espaço, eu vou chamar ela de específica. E às vezes pode ter combinações de séries, que aí eu teria uma série mista. Por exemplo, aqui na coluna indicadora, eu tenho produtos, que é uma série específica. Mas observe que esse valor 450, deixa eu apagar aqui, 450, ele refere-se a quê? Ele refere-se a produtos vendidos na região norte em relação ao produto livro. Ele tem uma classificação de especificidade e tem uma representação de localidade. Por isso que eu digo que ela é uma série mista. Ela envolve dois atributos. Então, geralmente, quando eu tenho uma tabela com mais de duas colunas, provavelmente é uma série mista. E esses dados armazenados lá na minha tabela, eles podem ter duas origens, ser dados absolutos ou dados relativos. Dados absolutos são aqueles que ainda não foram ou não sofreram tratamento estatístico. Eles são dados reais. Por exemplo, se eu tivesse uma tabela que mostra a quantidade de produtos vendidos. Pronto, dado real. Agora, ou por exemplo, voltando para o ambiente educacional, eu posso ter uma tabela que mostra o aluno e a nota que ele tirou na primeira atividade. Aquela nota é o valor que eu ainda não manipulei estatisticamente. Agora, em vez de colocar a nota daquela atividade, eu coloquei a média. Então, o que é a média? A média é uma comparação que eu faço em relação a um conjunto de notas. Então, eu digo que é um dado relativo, porque eu estou comparando em relação ao total de outras atividades. Mas eu poderia, por exemplo, apresentar esses dados relativos também em formato de porcentagem em relação ao total. O índice de densidade demográfica, por exemplo, que são índices, são dados que a gente faz comparativos, coeficientes, as taxas de mortalidade, taxas de natalidade. Por exemplo, a taxa de natalidade é um dado relativo porque eu estou comparando quantas crianças nasceram em relação total da população. Sofre um tratamento estatístico, sofrer alterações, e a gente diz que é relativo porque a gente sempre está comparando esses valores com outros valores. A porcentagem eu estou comparando em relação ao total. As taxas eu estou comparando uma grandeza com outra grandeza. Por exemplo, taxa de natalidade, aquele valor 0,5 não representa que está nascendo 0,5 crianças. Estou dizendo que está nascendo 0,5 crianças em relação ao total da população. É um dado comparativo. Por isso que é dado relativo. E esses dados apresentados em tabela facilitam a interpretação, mas nem sempre permite uma análise rápida, uma análise visual. Então é comum eu transformar aqueles dados em tabelas em gráficos, em uma representação visual. E agora, o que é um gráfico? Um gráfico, assim como tabela, ele permite a apresentação dos dados. Só que ele ganha uma vantagem em relação às tabelas, porque
prover uma impressão mais rápida de pontos interessantes para pesquisa. Por exemplo, houve um aumento, houve um decréscimo, qual que é o valor que aparece com maior frequência? O gráfico permite enxergar essas variações muito mais fáceis do que na tabela. E os principais tipos de gráficos são os diagramas, onde a gente faz uma representação cartesiana, que pode ser em 2 ou até 3 dimensões. E os principais gráficos, esses principais diagramas, são os gráficos em linha, gráficos em colunas ou barras, barras múltiplas, gráficos em setores. Vamos ver cada um gráfico. O gráfico de linha, geralmente a gente utiliza para séries temporais. Eu represento os pontos dentro de um sistema cartesiano, onde o eixo X geralmente são o meu tempo. Por isso que é uma série temporal. Tempo. Eu quero verificar a variação ao longo do tempo. Uma série temporal. Então é fácil observar que os valores que representam o número de matrículas se manteve relativamente estável. A gente tem só, por exemplo, em relação ao total, a gente teve uma diminuição de matrículas no ano de 2021, mas ele já começou a aumentar no ano de 2022. Mas você consegue enxergar essas variações mais fáceis do que na tabela. O gráfico de colunas, que é o mais genérico de todos, a gente geralmente usa para séries específicas. Eu tenho as minhas categorias aqui no eixo X e o eixo Y vai ser exatamente a quantidade ou a frequência com que aqueles valores aparecem. E ele permite uma visualização principalmente de valores mais frequentes, que é fácil da gente enxergar que é mais frequente a matrícula, o número de alunos nas séries dos anos iniciais do ensino fundamental, é onde eu tenho o maior número de alunos matriculados, e a faixa ou a oferta de ensino com menor número de alunos é o ensino médio. Então é fácil da gente enxergar esses pontos de interesse. E esse gráfico ele pode ser transposto para essa representação, em vez de coluna, para barra, mas a função é a mesma, só que aí eu transfiro para cá aquela coluna indicadora e os valores numéricos estão no eixo X. Mas tá, se não existe muita diferença, por que às vezes de usar o gráfico de coluna, eu opto por utilizar um gráfico de barra? Nesse caso, não tem muita vantagem, eu poderia transpor sem problema nenhum. Mas imagine o seguinte, nesse gráfico de colunas, se em vez de 5 colunas, eu tivesse 50 colunas, ou 20 colunas, seria difícil a visualização desse texto aqui embaixo. Ou eu teria que escrever ele de forma inclinada, ou às vezes até no formato vertical. Ia dificultar a leitura do meu gráfico. Então, geralmente, quando tem muitas colunas, a gente opta por essa representação na horizontal, que é mais fácil a gente ler um texto na horizontal do que ler um texto na vertical ou ainda inclinado, certo? O gráfico de colunas com barras múltiplas, além dessa representação, ele permite uma comparação entre características para séries mistas. Então aqui eu tenho uma série mista. Se a gente fosse transportar isso para uma tabela, eu teria duas informações. Primeiro, o nível da escola, se ela é federal, estadual, municipal ou privada, e ainda eu tenho uma separação entre urbana e rural. Então esse 331 refere-se à matrícula a nível federal na zona urbana. E aí eu posso comparar em relação à zona rural. Então a gente está comparando em relação aos níveis de ensino e ainda em relação à localidade, se é urbano ou se é rural. Para finalizar esses gráficos de diagrama, a gente tem os gráficos de setores, que é o famoso gráfico de pizza, que a gente representa os valores dentro de uma circunferência. E o que vai representar a quantidade, o marcador que representa a quantidade, é a área dessa representação. Enquanto que lá no gráfico de colunas,
o que representa o valor é o comprimento, somente o comprimento. Já no gráfico de setores, é a área dessa representação. E o gráfico de setores facilita quando a gente tem valores muito diversos. Aqui é fácil da gente enxergar que é mais comum a matrícula na educação básica nas dependências municipais. Ou seja, a rede municipal é que tem maior quantitativo de alunos, seguido da rede estadual, ficando por o menor quantitativo de matrícula a rede federal. Certo? É fácil de enxergar. Só que no gráfico de setores, quando a gente tem valores muito próximos, tipo, olha, 20%, 19%, é difícil a gente enxergar os valores se não tiver explícito esse valor. E também fica difícil da gente enxergar pontos muito pequenos, porque ele pode sumir no meio dos setores. Então não é um gráfico muito bem visto na área de pesquisa científica. Tá? Então, além desses gráficos que a gente chama de diagramas, existem outras representações. Por exemplo, cartogramas, que a gente representa os dados numa escala de valores sobre um mapa. E aí, o que a gente tem que tomar muito cuidado, que quando a gente usa um cartograma, a ideia do cartograma não é dizer que quanto maior a área, maior a quantidade de dados. É fácil da gente ver que, olha, o Amazonas está todo vermelho. Não é porque tem um percentual de disciplinas ministradas muito alto em relação a não ter professores com nível adequado do que a São Paulo, por exemplo. São Paulo tem muito mais professores. Provavelmente, em quantitativo de professores que assumem disciplinas que não são as suas, deve ser talvez até maior que no estado do Amazonas. Mas o que representa aqui é uma proporção dentro do estado. A ênfase não é só em quantificar, mas uma representação geográfica. Tá? E o último tipo de gráfico que eu vou apresentar para vocês é o pictograma, que é quando a gente, em vez de representar por barras ou linhas, eu utilizo imagens para representar o meu gráfico. Então, nesse gráfico, que traz a riqueza do estado crescendo e a renda das pessoas caindo, a revista Veja, ela representou o estado como sendo o elefante, ele está crescendo, enquanto que a renda das pessoas que está representado por esse círculo, ele está sendo esmagado pelo crescimento do governo, pela riqueza do estado. Então, se a gente observar, eu estou usando uma imagem para representar uma quantidade. Então, o marcador área do elefante, ou comprimento do elefante, representa o quanto a riqueza do estado está crescendo. Eu poderia simplesmente ter trocado o comprimento do elefante por uma barra. Também teria o mesmo efeito, só que o impacto visual do elefante, como ele esmagando, o estado esmagando a renda das pessoas, é sugerido nessa reportagem. Certo? Fica subentendido essa interpretação que vai além dos dados. Certo? Então, para a aula de hoje foi isso, uma aula bem longa, quase 1h30, mas ele traz todos os conceitos básicos de estatística que a gente vai precisar para subsidiar e entender os dados estatísticos apresentados pelo Censo da Educação Básica ou que a gente pode fazer como pesquisa dentro da sala de aula. É claro que estatística não se resume a isso, muito mais que isso. É uma área de formação específica. Mas a aula de hoje trouxe esses conceitos básicos para que você já consiga interpretar e analisar algumas fontes estatísticas, algumas ferramentas estatísticas, certo? Então, até a próxima aula, fiquem com as referências e qualquer dúvida, não hesite em nos procurar dentro do ambiente virtual de aprendizagem. Até a próxima aula. Educação à distância, mudando realidades.